Beleza, pessoal, tranquilo? Aqui do Back novamente aqui, trazendo mais uma videoaula. Essa videoaula aqui vai ser específica para a relação da B3, tá? Tô aqui utilizando aqui o mini índice. Por quê? Porque o mercado brasileiro, ele na realidade ele é fraco, tá? Se você comparado pelo como coopera o Nasdaq, SP500 e o ouro, né? E lá vez ou outra um pouco do Forex. O nosso mercado brasileiro ele é muito fraco, tá? Você não tem como comparar. Mesma coisa você comparar Brasil com Estados Unidos, tá? Não tem comparação, tá? Cada mercado ele tem um comportamento diferente e mas vamos lá. Então, essa estratégia que vai ser o resumo do Ishimoku aqui, né? Vou específico para B3. Vai ser tudo que eu já passei nas aulas anteriores, mas com alguns detalhes diferentes aqui, tá? Para B3, tá? Vai ser o seguinte: se você tiver numa tendência, se vocês iniciarem numa tendência de alta aqui na abertura do mercado, como uma tendência de baixa, quer dizer, com um padrão de baixa, certo? Então aqui, se você analisar aqui, aqui a gente já tem já um padrão de baixa, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? O mais recomendado, se caso o mercado já iniciar na tendência de alta já com um padrão de baixa, a gente vai ter que analisar essa seguinte questão aqui. A gente vai ter que botar aqui uma linha que tá nessa máxima, tá nesse topo aqui desse padrão de baixa aqui, e a gente só vai dar início à nossa operação quando o mercado ele romper, tá? Como exemplo, essa resistência, tá? Essa região, e acima dela fazer o padrão de alta. Então são três tipos de padrão de alta lá, né, que eu já falei nas aulas anteriores. Então ele fazer o primeiro padrão de alta acima, tá, desse topo desse padrão de baixa aqui, para sim ele confirmando, tá, a continuidade. Se nós estamos em tendência de alta, a continuidade que o mercado vai subir. Só que a gente não vai estar entrando nele, tá? A gente vai estar entrando no segundo padrão de alta. Então basicamente vai ser o seguinte, eu vou fazer um pouco pequeno aqui. Então, por exemplo, estamos em tendência de alta e aqui o mercado já inicia basicamente, tá? Isso pode ser até no meio, tanto faz, mas um exemplo que apareceu que já o padrão tá de baixa. Então aqui a gente já tem tendência de alta, então tendência de alta que a gente só vai entrar comprando, tá? Depois que o mercado ele rompe a média, por exemplo aqui, aí sim que a gente só vai estar buscando os padrões de baixa, que a gente só vai estar entrando nos topos. Tendência de alta a gente só entra nos fundos, tá? Você segue a maré, como que o mercado tá. Então a partir daqui o mercado ele rompe, tá, esse topo aqui, né, desse padrão de baixa. Então o que a gente vai estar esperando a partir de agora aqui, né? O pullback, relativamente. Então deu o pull e agora o back, né? O preço voltando. Então beleza. Então aqui o mercado ele me confirmou a continuidade, tá, da tendência. Então a partir daqui eu vou fazer um padrão de baixa, um padrão de alta aqui. Então você pode ver que o padrão de alta ele foi feito acima do padrão de baixa. Então aqui ele já me confirmou que a continuidade, tá? Beleza. A partir daqui eu já tenho uma confirmação. Qual é a nossa entrada? Nossa entrada vai ser o que? Quando o mercado fazer novamente o padrão de alta, tá? Quando ele fizer novamente o padrão de alta, tá? Confirmando ou não com volume, tá? Pra gente tá entrando. Então, esse aqui seria o nosso segundo, tá? O nosso segundo padrão, tá, de alta que a gente vai estar entrando. Essa aqui é o nosso padrão de entrada e esse aqui é o padrão de confirmação. Então, todas as vezes, você está em tendência, né, de alta, for para tendência de baixa, rompeu a média de 100 períodos, tem que esperar, tá? Então, vou chegar nessa parte. Então, aqui o mercado que nos deu continuidade, tá? Beleza. Vamos aqui agora para a tendência de baixa. Isso aqui eu estou especificando
caso ocorra esse tipo aí de padrão invertido, tá? Então aqui você está numa tendência de baixa e ocorre aqui um padrão de alta aqui já é o oposto, tá? Então aqui já ocorreu o padrão de alta na tendência de baixa. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar pegando uma linha e vai estar botando aqui, ó, na mínima desse padrão de baixa, de alta. A partir daqui a gente tem que esperar o mercado romper, tá? O fundo aqui desse padrão de alta e fazer um topo e fazer o padrão de baixa abaixo do padrão de alta, tá? Então aqui, ó, vai entrar agora o padrão de baixa. Então aqui está me confirmando que o mercado vai continuar caindo. Então aqui foi apenas uma confirmação, tá? Então aqui foi apenas uma confirmação. A nossa entrada vai ser no segundo padrão, tá? De baixa que ocorrer. Então você tem que esperar novamente o padrão de baixa nascer para a gente estar entrando, tá? Então aqui você pode ver que a gente já tem um padrão de baixa aqui. Então a gente vai estar entrando nesse aqui. Então, né? Você pode ver que é o oposto daquele lado de tendência de alta. Então beleza, então vamos voltar agora para a tendência de alta. Já eu venho aqui direto aqui pro trade aqui. Estou utilizando a plataforma trade na corretora BR Modal Mais, tá? Vamos lá para a tendência de alta. Então basicamente aqui todo jeito vai ter que estar esperando o segundo padrão de alta. Então aqui ele vai estar nos confirmando esse primeiro aqui. A gente vai estar entrando no segundo padrão de alta, tá? Isso aqui é nos comportamentos normais do mercado. Então ele vai na tendência aqui, ele vai nos confirmar. A gente vai estar entrando nesse segundo. Na tendência de baixa, tá? Tendência de baixa, né? É o oposto de tudo. Basicamente aqui nós teremos que esperar o primeiro padrão de baixa aqui nos confirmar, tá? Para a gente estar entrando no segundo padrão de baixa, tá? Então sempre a gente vai estar entrando no segundo padrão, tá? E esse primeiro aqui é apenas a confirmação. Vamos agora para a reversão de baixa para alta. O mercado está caindo, tá? E esse tipo de confirmação que eu vou estar dizendo aqui, confirmação de reversão, tá? De baixa para alta, sem que o padrão de alta rompe a média de 100 períodos. Então aqui deixa eu fazer aqui um padrão de baixa aqui. Então aqui a gente vai estar botando sempre qualquer tipo de padrão de baixa ou de alta, de acordo com sua tendência que você está. Isso você vai estar analisando a média, tá? As velas por cima da média de 100 períodos exponencial é tendência de alta, média abaixo da média 100 períodos é tendência de baixa. Então aqui nós temos aqui um padrão de baixa. Quando o mercado romper esse topo, tá? O topo que eu falo é o padrão de baixa, tá? E o fundo que eu falo é o padrão de alta. Então quando ele romper esse topo aqui e fizer o padrão de alta aqui acima desse topo, ele está nos confirmando até o momento que me deu um alerta de reversão, tá? Me deu alerta de reversão, porque nós estamos ainda em tendência de baixa, tá? Ele não conseguiu romper, tá? Então mesmo que o mercado rompa aqui antes da média ou dentro da média, que às vezes pode ter uma possibilidade de estar te dando confirmação de reversão acima do topo, dentro da média, não vai valer de nada, tá, pessoal? A gente não vai estar entrando aqui. Basicamente aqui nós teremos que esperar o mercado ele romper a média aqui de 100 períodos, tá? Romper a média de 100 períodos, fazer o primeiro fundo, tá? Acima dessa média de 100 períodos, tá? O fundo que eu falo é o padrão de alta, tá? Então ele tem que estar fazendo primeiro o fundo aqui, é o padrão de alta, e a gente vai estar entrando no segundo. A gente entra naquela regrinha lá atrás, tá? Então sempre a gente vai estar entrando no segundo padrão, tá? De alta ou no segundo padrão de baixa, tá? Vamos para outra ocasião aqui. O mercado
te confirmou a reversão. Se você entrou lá em cima, você já pode estar finalizando aqui, porque se o mercado ele teve força para estar rompendo esse topo, porque realmente o mercado nesse determinado momento perdeu força, tá? Os vendedores. Agora vamos para o Ichimoku, tá? O Ichimoku é a nuvem, então é a nuvem que vai estar aqui, tá? Perto aqui da média de 100 períodos. Essa nuvem, se essa nuvem tiver de compra, tá? Então tiver aqui a linha azul, tá? Eu botei a linha azul que é de compra e a linha vermelha que é de venda. Então se tiver aqui na tendência de baixa a linha azul, botei verde aqui para ir de acordo com as velas verdes aqui que são de alta, você pode estar saindo da operação. Se a nuvem tiver de acordo com a tendência, de acordo a nuvem tiver do Ichimoku de acordo com a tendência de baixa, aí se vocês quiserem sair bem, se vocês não quiserem, você espera o segundo padrão de alta ocorrer para estar saindo, tá? Beleza. Quando que vai estar um exemplo que se vocês quiserem aqui sair desse padrão, quando que vocês vão retornar a fazer a entrada novamente? Quando o mercado tá vendo esse fundo aqui voltar, tá? Romper esse fundo aqui, esse padrão de alta, fazer novamente aqui um topo, tá? Parecido com esse aqui, tá? Depois que ele ter feito esse padrão de baixa aqui, esse topo, você vai estar esperando ele formar mais uma vez o topo, tá? O padrão de baixa para estar entrando. Então sempre você vai estar entrando no segundo padrão, tá? De baixa. Isso aqui nós estamos falando de baixa aqui. Isso aqui para você dar continuidade. Então o mercado ele estava caindo, o mercado veio, fez o topo aqui, fez o padrão de baixa, você foi, botou a linha aqui, o mercado foi, rompeu, tá? Essa resistência, rompeu essa região, fez o fundo aqui, fez o padrão de alta, tá? Só que ele não conseguiu romper a média de 100 períodos, tá? A nuvem de Ichimoku aqui tá ao seu favor, então você tá com a linha aqui de vendedores por baixo, então tá mostrando força, ok, tá pessoal, ok. Então caso o mercado volta novamente a cair e rompendo esse fundo aqui, o padrão de alta, abaixo do padrão de alta, você tem que esperar novamente o mercado fazer um padrão de baixa, tá? Que é parecido com esse aqui, para aí sim na segunda vez você está entrando, tá? Recapitulando, se a nuvem aqui do Ichimoku tiver, tá, verde ou azul, tá, que é as cores de alta, o que você vai estar fazendo? Você vai estar saindo, tá? Ah, rompeu a média de 100 períodos, ok, beleza. Você só vai estar dando a sua próxima entrada aqui, um exemplo nessa tendência de alta, no segundo padrão de alta. Beleza, agora vamos explicar aqui agora a reversão da alta para baixa. Tá, então aqui vai ter o padrão de baixa, o padrão de alta aqui, tá, vamos fazer o padrão de alta aqui. Aqui fez o padrão de baixa novamente e tal. Tá? Então vamos lá. A partir de agora aqui o mercado ele rompe, tá? Ele rompeu aqui esse fundo, tá? E rompeu o padrão aqui de alta. O que eu vou estar fazendo a partir de agora? Vamos lá, vamos ver o que o mercado vai estar fazendo. Se ele fizer aqui um topo abaixo desse fundo, que no caso é o padrão de baixa, tá? Certo?
E basicamente é isso. Então você vai estar entrando ali? Não, não vai estar entrando. Por quê? Um exemplo. Eu botei esse exemplo aqui que o padrão de baixa aqui, esse topo, ele confirmou dentro da média. O que você vai estar esperando? Cara, você volta lá no anterior novamente. Você tem que estar esperando aqui, já que ele já rompeu a média de 100 períodos, tá? Tem que estar esperando o mercado fazer mais uma vez aqui um padrão de baixa. Você vai estar entrando no segundo padrão de baixa, tá? Então basicamente vai ser isso aqui, ó. O mercado vai cair, um exemplo, tá? Que eu tô dizendo. Ó, ó, um exemplo aqui, ó. Esse é o primeiro padrão de baixa confirmado. Esse aqui é o segundo padrão de baixa, que vai ser a nossa entrada. Então você espera o padrão fechar. Fechou a segunda vela aqui, você já pode executar a sua entrada, tá? Por quê? Que agora que a gente já está numa tendência de baixa, já rompeu a média aqui de 100 períodos, então você já está numa região tranquila. E outra coisa, se a nuvem tiver de compra aqui, se tiver azul ou verde aqui, não tem importância. O que importa aqui são os padrões. E outra coisa, opere longe da nuvem, tá? A nuvem ele tem que estar aqui de acordo com a média de 100 períodos. Você tem que estar operando longe da média de 100 períodos, tá? Eu falo longe, pessoal, é porque não é dentro. Não quero estar operando dentro da média de 100 períodos, tá? Porque o mercado ele fica indeciso. Então, tanto o padrão de baixa quanto o padrão de alta, confirmou o padrão dentro da média, esquece. Espera o mercado realmente aparecer o padrão, tanto de alta quanto de baixa, longe das duas nuvens, tá? Na tendência de alta, se a nuvem estiver por baixo, maravilha. Tendência de baixa, se a nuvem estiver por cima, maravilha, tá? E a média consequentemente. Outra coisa, se está numa tendência de alta e o mercado, por exemplo, e o mercado romper, deixa eu só ver aqui quantos minutos que tá. Pera aí, já estamos terminando aqui. Tá? Então aqui, vamos lá. Então basicamente aqui vai ser então basicamente que vai ser aqui na tendência de alta, tá? Um exemplo só para finalizar. O que você vai estar fazendo? Se aparecer um padrão de baixa aqui confirmando com volume, o que confirmando o volume? O volume vai estar aqui, tá? E exemplo que veio, isso aqui é a média de 20 períodos, tá? Que fica dentro do volume. Aqui, ó. Esse tipo de volume, essa média aqui é 20 períodos. Tá? Então basicamente isso aqui. Então, por exemplo, o mercado está subindo. Tá? O mercado está subindo aqui. O mercado está subindo. Tá? Apare... Apareceu aqui o padrão de baixa aqui. Pô, beleza, confirmou com volume aqui, você já pode estar saindo, porque o mercado mostrou força. Se o mercado for continuar subindo, ele vai ter que estar rompendo, ó, esse topo aqui, tá? Tá fazendo novamente aqui um fundo e você vai estar entrando no segundo padrão de alta e aqui continua a subida, tá? Então basicamente é isso aqui, porque às vezes, porra, você entrou lá embaixo, você já está com 700 pontos ganho, aí você fala, pô, o mercado aqui não rompeu, por exemplo, o mercado aqui não rompeu esse padrão de alta aqui, né? Rompeu, que eu falo que rompeu aqui, fez um topo aqui embaixo, confirmando reversão. Pô, mas às vezes, pô, você perdeu esses pontos todos aqui, então não. Você está numa tendência de baixa, apareceu o padrão de alta, confirmando com o volume, sai. Você está numa tendência, você está numa tendência de alta, apareceu um padrão de baixa, confirmando com o volume, sai. Porque se for para o mercado continuar a subir, ele vai ter que estar rompendo esse padrão, tá? Forte que foi confirmado com volume,
tá? Então você está numa tendência de alta, apareceu o padrão de baixa aqui. Se ele romper esse padrão de baixa aqui, esse topo, ele tem que estar fazendo mais dois padrões de alta. Então o primeiro é a confirmação que vai continuar subindo, e o segundo é a entrada. E para a tendência de baixa, você está numa tendência de baixa, apareceu o padrão de alta, você vai estar botando a linha lá na mínima, tá, da vela de alta, tá, que confirmou ali junto com a média de 20 períodos ali no volume. Então beleza, ela rompeu ali o fundo, o padrão de alta, fez o topo abaixo, beleza, já te confirmou uma coisa. Opa, beleza, o mercado vai continuar caindo. Você espera novamente o segundo padrão de baixo ocorrer para você estar entrando. Então, independentemente, né, agora de resumo aqui, tá? Rompeu a média, espera o primeiro padrão, entra no segundo. Rompeu a média, espera o primeiro padrão, entra no segundo, tá? Então vamos aqui pegar alguns exemplos. Pô, quais são os exemplos, tá? Exemplos esse aqui, olha. O mercado que ele estava caindo, tá? Fez alguns padrões, rompeu a média aqui de 100 períodos. Você pode ver que não teve nenhum padrão de alta aqui, tá? Mas mesmo assim, já que ela rompeu a média de 100 períodos, então o que eu fiz? Eu tenho que estar esperando, já que ela rompeu a média de 100 períodos, eu tenho que estar esperando aqui um padrão de baixa. Então aqui, ó, já viu um padrão de baixa, tá? E o que eu falei que a gente sempre entra no segundo. Então, ó, aqui já viu o segundo padrão de baixa, então eu entraria aqui. Então aqui, por exemplo, ó, primeiro padrão aqui de baixa confirmando, tá? A reversão, então ele vai continuar, ele vai voltar a cair. E esse segundo aqui, padrão, seria a nossa entrada, padrão de baixa. Olha só como que a nuvem está ao nosso favor também. Isso é muito importante, tá? Mas às vezes o mercado ele pode continuar descendo com a nuvem aqui de alta também. Mas a nuvem estava longe, a média estava longe, então isso é importante também, tá, pessoal? Então você pode ver que o mercado caiu bem aí. Então basicamente a aula foi essa aí. B3.